Amados, hoje é o dia 11 de abril de 2020. Agora faltam 5 minutos para as 10 horas da manhã. Mais uma vez eu estou aqui no templo da Igreja Batista Emanuel de Lucrécia. Só para constar, mais uma vez o templo está vazio, como tem que ser. Eu quero fazer uma leitura da Palavra de Deus na primeira carta de Paulo à Igreja de Corinto. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículos do 1 ao 11. Primeira carta de Paulo à Igreja de Corinto, no capítulo 15, versículos do 1 ao 11. A palavra do Senhor diz assim: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns também já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia eu não, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Pai, eu te agradeço por esta manhã e pela leitura da tua palavra. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor dê-me capacidade para transmitir esta palavra e que ela chegue, ó Pai, a muitas pessoas, de tal maneira que a tua igreja seja edificada, pecadores sejam convertidos e o teu nome seja glorificado. É no nome de Jesus, meu Pai, que eu oro e que eu peço. Amém. Amados, os fatos relacionados a Jesus Cristo dizem respeito aos assuntos mais importantes da história da humanidade. O nascimento virginal de Jesus, a morte de Jesus numa cruz para salvar os pecadores e a sua ressurreição ao terceiro dia. Podemos dizer que nada na história humana é tão importante do que isso. Jesus Cristo é tão importante que a história da humanidade é dividida assim: antes dele e depois dele. Para nós cristãos, estes fatos são inquestionáveis. Nós cremos e sabemos que Jesus nasceu de uma virgem. Cremos e sabemos que ele morreu para nos salvar.
E cremos e sabemos que ele ressuscitou ao terceiro dia. Quando nós afirmamos estes três fatos, nós estamos querendo dizer que nós cremos na humanidade de Jesus e que nós cremos na divindade de Jesus. Nós cremos que Jesus é o perfeito homem e que Jesus Cristo é o perfeito Deus. É importante dizer que mesmo a história secular, mesmo os historiadores humanos, eles não duvidam da historicidade de Jesus. Eles não duvidam do Jesus histórico, do Jesus homem. Evidências arqueológicas apontam para a existência de Jesus. Evidências históricas, como relatos de grandes historiadores, como Tácito e Flávio Joséfo, confirmam o fato que Jesus existiu. Historiadores modernos também confirmam a mesma coisa. A questão, porém, é que eles duvidam do Jesus Messias, do Jesus Salvador, do Jesus Filho de Deus. Assim, eles dizem que Jesus existiu e morreu numa cruz. Isso aí ninguém duvida. Mas eles negam o fato da divindade de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido do Velho Testamento, o Salvador do mundo. É importante notar essas duas palavras, Jesus Cristo. Jesus, esta palavra, este nome vem do hebraico Josué ou Joshua, e quer dizer, e é o nome humano de Jesus. Assim como você é humano e tem um nome, Jesus era humano e tinha um nome, Jesus. Jesus Cristo. Cristo. Este título vem do hebraico. É o equivalente ao nome Messias e quer dizer ungido ou enviado. E fala da divindade de Jesus. Então, quando nós dizemos Jesus, nome humano, Cristo, nome divino, nós estamos nos referindo à divindade de Jesus e à humanidade de Jesus. Amanhã, domingo, nós comemoramos o domingo da ressurreição. Porque, como em um domingo de amanhã, logo cedo, Jesus Cristo ressuscitou. E qual é a importância da ressurreição de Jesus Cristo? A ressurreição de Jesus Cristo é um fato fundamental para a nossa fé. Porque se Jesus Cristo não ressuscitou, está provado que o Evangelho é mentiroso. Está provado que Jesus não é o Filho de Deus. Está provado que ele não é o Messias. Está provado que ele não é o Salvador do mundo. Mas se ele ressuscitou, se ele venceu a morte, se o túmulo dele está vazio, está provado que ele é o Filho de Deus. O cumprimento das profecias messiânicas do Velho Testamento, o Salvador do mundo. Assim, o fato da ressurreição de Cristo é crucial para a sustentação e para a credibilidade da nossa fé. O que a Bíblia revela sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala que a ressurreição de Jesus Cristo
é uma verdade revelada aos homens pelo próprio Deus. O próprio Deus revelou aos homens o fato da ressurreição de Cristo. No texto que eu li aqui, de 1 Coríntios 15, 3 e 4, o apóstolo Paulo diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Notem que Paulo aqui revela 3 fatos referentes a Jesus Cristo. Primeiro fato: Jesus morreu pelos nossos pecados. Ora, amados, se a Bíblia diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, isso prova que Ele é Deus, que Ele não tem pecado. Ele é homem, o homem perfeito, por isso Ele morreu. E é o Deus, morreu pelos nossos pecados. Não foi à toa que João Batista, ao avistar Jesus, apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu, e a morte dele não foi incidental ou acidental. Ele morreu pelos nossos pecados. Está provada a humanidade de Jesus, ele morreu, e a divindade de Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. O segundo fato destacado por Paulo aqui é que ele foi sepultado. Se ele foi sepultado, está provado que ele morreu. Então isso prova que ele é homem, porque somente um homem pode morrer. O terceiro fato apontado por Paulo aqui é que ele ressuscitou ao terceiro dia. Como pode alguém ressuscitar depois de ter morrido? Mas Paulo diz que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então Paulo diz: ele morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia. Uma questão para nós pensarmos: nós devemos dar crédito às palavras de Paulo? Será que Paulo falou com verdade? Falou com fidelidade? Afinal de contas, há quem diga que Paulo foi um fanático religioso, um lunático. Por que nós podemos crer nas palavras de Paulo? Porque as palavras de Paulo foram reveladas pelo próprio Deus. Ele diz assim no verso 3: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Paulo não estava criando uma história, arquitetando um mito, mas ele estava dizendo: essas palavras que eu estou ensinando a vocês, eu as recebi do próprio Deus. Foi Deus quem revelou a Paulo estas palavras. Paulo falou por inspiração divina, isto é, a mensagem transmitida por Paulo saiu da mente de Deus, do coração de Deus, para a mente de Paulo e para o coração de Paulo. O nome disso é inspiração divina. É por isso que a Bíblia não mente. É por isso que a Bíblia não se contradiz. É por isso que a Bíblia não contém erros. Porque a sua mensagem saiu de um único Deus, da mente de Deus e do coração de Deus. A segunda razão por que podemos crer na veracidade das palavras de Paulo, porque estas palavras estão em consonância com o conteúdo das demais Escrituras.
A doutrina da morte de Cristo, do sepultamento de Cristo e da ressurreição de Cristo não é estranha às Escrituras. Está de acordo com as Escrituras. Verso 3, Paulo diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ou seja, as demais Escrituras confirmam as palavras de Paulo. A gente pode citar, por exemplo, as profecias do Velho Testamento, que falam da vinda de Jesus, da vinda do Messias, da morte do Messias, da ressurreição do Messias. Há muitas profecias no Velho Testamento que atestam estes fatos. Eu posso citar, por exemplo, o profeta Isaías. Só para você entender, Isaías viveu cerca de 800 anos antes de Cristo. 8 séculos antes de Cristo, Isaías escreveu assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Lendo essas palavras, o que nos parece é que Isaías estava lá diante da cruz, assistindo toda a dor e todo o padecimento de Jesus. O fato maravilhoso é que ele escreveu isso 800 anos antes, no capítulo 53. Aí ele faz referência à ressurreição, à rejeição, ao fato que a roupa que Jesus viveu no seu último momento foi sorteada entre os soldados romanos. Amados, isso é relato das Escrituras. É por isso que ao escrever, o apóstolo Paulo diz: eu estou falando segundo as Escrituras. Então, os fatos relacionados à morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo estão de acordo com as Escrituras. Aliás, o próprio Jesus predisse estes fatos. Em Mateus 17, 22 e 23, ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. O próprio Jesus deu testemunho destes fatos. E os chamados evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, relataram estes fatos. Por exemplo, Lucas relatou o momento quando Jesus morreu. Lucas 23 e 46, e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. A morte de Cristo foi narrada pelos autores da palavra. Do mesmo modo, o sepultamento de Cristo foi registrado pelos autores bíblicos. João, o evangelista, relatou assim o sepultamento de Jesus. João disse, João 19, 32 a 42, depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus.
E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus, e foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 aráteis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado. E no horto, um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. O que impressiona é a riqueza de detalhes, a maneira detalhada como o sepultamento de Jesus Cristo foi narrado, como é característico de todo historiador responsável. Está registrado na Bíblia Sagrada. Está registrado também na Bíblia Sagrada a ressurreição de Jesus Cristo. Por exemplo, no relato de Mateus, capítulo 28, versículos 1 a 6, nós lemos: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Mateus 28, do 1 ao 6. O relato é impressionante. As mulheres foram ao túmulo de Jesus no plano, no projeto de colocar perfumes no seu corpo. Mas elas diziam: quem há de tirar a grande pedra que está fechando a entrada do túmulo? E quando chegaram lá, encontraram um anjo do Senhor sentado sobre a pedra. E o anjo disse a elas: por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como havia dito. Então, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Claramente registrado na palavra de Deus. O segundo ponto para a nossa meditação é que a ressurreição de Jesus Cristo foi testemunhada por muitas pessoas. Depois que morreu e ressuscitou, Jesus foi visto por muitas pessoas. Paulo diz isso, 1 aos Coríntios 16, 5 a 8. Olha o que diz Paulo: e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte delas, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim,
como a um abortivo. Olha as palavras de Paulo. Paulo está dizendo, quando Jesus ressuscitou, ele apareceu a Pedro, que aqui é chamado de Cefas. Ele apareceu aos 12 discípulos. Ele apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez. Ele apareceu a Tiago. Ele apareceu aos apóstolos. E Paulo diz, por último, ele apareceu a mim. Quantas testemunhas são necessárias para provar a veracidade de um fato? A lei de Moisés dizia que para que um fato fosse comprovado, era necessário haver 2 ou 3 testemunhas, no mínimo 2 ou 3. O caso de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo, foi testemunhada por muitas pessoas. Então não é uma história de ouvir falar. Não é um relato mitológico, uma fábula. É um fato comprovado por testemunhas oculares. Além disso, a certeza da ressurreição de Cristo mudou radicalmente a atitude dos seus seguidores. A ressurreição de Jesus Cristo mudou radicalmente a atitude e o ânimo dos seus seguidores. Versos 9 a 11, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, quer seja eu, quer sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Observem o que Paulo destaca aqui, como resultado da ressurreição de Cristo. Ele diz, eu recebi de Deus a graça na minha vida, para trabalhar e pregar o Evangelho. Ora, suponhamos que Paulo não tivesse certeza da ressurreição de Cristo. Como ele se tornaria pregador desta palavra? Aí ele menciona que ele creu e outros também creram. Como alguém poderia crer numa fábula? Como alguém poderia crer numa história se ele não tivesse certeza da veracidade destes fatos? Amados, o que impulsionou Paulo a ser o grande pregador do cristianismo? A troco de quê? Se Paulo fora perseguidor da igreja, inimigo de Cristo, inimigo dos cristãos, ele presenciou e foi cúmplice do apedrejamento de Estevão. O que levou esse homem a ser um cristão? De perseguidor da igreja, ele se tornou perseguido por causa da igreja. O que houve? Que fato foi esse? Nós conhecemos a história. Atos capítulo 9. Paulo ia para a cidade de Damasco, levando cartas que o autorizavam a prender e perseguir os cristãos. Mas ele teve uma visão, e nessa visão ele ouviu a voz do próprio Cristo, o Cristo ressuscitado. E a pergunta confrontadora: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A partir dali, Paulo creu em Jesus como o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. A partir dali, o apóstolo Paulo creu que Jesus havia ressuscitado.
Isso mudou radicalmente a atitude desse homem. Afinal de contas, que interesse ele tinha de pregar o cristianismo se os cristãos eram ridicularizados, perseguidos, presos, mortos? Esse homem morreu porque pregava o evangelho. A troco de que ele defenderia uma mentira, um engodo? É porque ele foi mudado radicalmente pela certeza da ressurreição de Cristo. É por isso que o cristianismo é a religião única, porque é a única cujo fundador tem o seu túmulo vazio. Não é assim com o budismo, não é assim com o islamismo, não é assim com o espiritismo e não é assim com nenhuma outra religião. Apenas o cristianismo tem o túmulo vazio, porque o nosso Senhor morreu e ao terceiro dia ressuscitou. É importante frisar que a ressurreição de Cristo mudou também a atitude dos demais discípulos, dos discípulos de Jesus. Vocês lembram que quando Jesus foi preso, os discípulos o abandonaram? E quando Jesus foi sepultado, os discípulos ficaram em um ambiente fechado, as portas cerradas, fechadas, por medo. Vocês se lembram que Pedro negou a Jesus? Podemos dizer assim, antes da ressurreição, aqueles homens eram covardes, temerosos, apavorados. Mas quando Jesus ressuscitou, e eles tomaram ciência deste fato, a atitude deles mudou radicalmente. Nós temos o exemplo de Pedro e João, em Atos capítulo 4, 18 a 20. Ameaçados e proibidos de pregar o Evangelho. Nós lemos assim, Atos 4, 18 a 20. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é isto justo diante de Deus, ouvi-vos antes a vós do que a Deus. Porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ameaçados, proibidos de falar. Mas eles tinham um fato tão grande a revelar, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, que eles disseram: a gente não pode ficar calado, é maior do que nós não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. E aquele grupo de seguidores de Jesus, que resumia-se a cerca de 120 pessoas, em algumas décadas, transformou em grupos de milhares. A mensagem da morte e ressurreição foi pregada e mudou o coração e a vida de milhares de pessoas. O Evangelho se espalhou por todo o mundo conhecido daquele tempo. Jerusalém, a capital do judaísmo, foi alcançada. Éfeso, a capital da magia negra, foi alcançada. Corinto, a capital do prazer carnal, foi alcançada. Atenas, a capital do helenismo, foi alcançada. E até Roma, a capital do império, foi alcançada. E hoje, quase 2000 anos depois,
Eu estou aqui pregando esse sermão, dizendo: Jesus morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou. O que nos faz crer? Porque imagine a vida dos primeiros cristãos. Se você pensa que hoje ser cristão é ser impopular, imagine naquele tempo. As próprias autoridades religiosas contra o cristianismo, perseguindo os cristãos. O imperador romano, o Império Romano, matando milhares de pessoas, milhares de cristãos. Nero, o terrível imperador romano, iluminava a cidade de Roma com os corpos em chama dos cristãos. E eles diziam: não adianta a gente perseguir os crentes, porque quanto mais a gente mata, mais surgem outros cristãos. O que levou essas pessoas a terem tanta fé, tanta ousadia, tanta intrepidez? O fato que Jesus Cristo ressuscitou, a certeza do túmulo vazio, a convicção de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Deus feito homem, o Messias prometido do Velho Testamento, o Salvador do mundo. Por isso que a igreja jamais deixará de existir. Por isso o cristianismo jamais deixará de existir. Porque está alicerçado naquele que venceu a própria morte. Em quarto lugar, as Escrituras mostram a crucial importância da ressurreição de Jesus como base da nossa fé. Suponhamos que Jesus Cristo não houvesse ressuscitado. A nossa fé perderia o seu principal fundamento. Como Paulo diz no verso 14: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé, e também é vã a vossa pregação. Suponhamos que Jesus não ressuscitou. Toda a nossa pregação seria vã e mentirosa. Toda a nossa fé perderia o seu fundamento. Todos os princípios do cristianismo cairiam por terra. O Evangelho seria mentiroso. Jesus não seria Deus, não seria o Messias, não seria o Salvador. A nossa esperança perderia o seu alicerce. O cristianismo seria a maior farsa da história humana se Jesus não tivesse ressuscitado. Mas ouçam o que Paulo diz, versos 20 a 22. Mas Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. O fato é, Jesus ressuscitou. E qual a importância disso? Jesus ressuscitou, portanto, toda a nossa pregação é valiosa e verdadeira. Toda a nossa fé tem o seu fundamento. Todos os princípios do cristianismo permanecem de pé. O Evangelho é verdadeiro. Jesus é Deus, é o Messias, é o Salvador. A nossa esperança é viva porque está suficientemente alicerçada. O cristianismo é a maior verdade da história humana. Você pode crer, Jesus morreu por você. É bíblico, é verdadeiro. E ele ressuscitou. Sabe qual é a grande bênção?
Jesus hoje está sentado à direita de Deus, vivo, ressurreto, assentado à direita de Deus. O seu ministério presente é interceder por seu povo. Ele é o nosso advogado. O seu ministério presente também é salvar. Salvar o homem dos seus pecados. Salvar a humanidade dos seus pecados. A Bíblia diz: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, com fundamento bíblico, com fundamento escriturístico, vive e viverá para sempre. O que nós devemos fazer com essa mensagem? Primeiramente, nós devemos crer. Se você ainda não confessou a Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, creia nele. Ele está vivo. Também devemos viver o Evangelho, obedecer a palavra de Deus. Devemos anunciar o Evangelho. Devemos dizer que aquele Jesus que é mostrado por alguns, ainda pregado na cruz, no crucifixo, derrotado, devemos dizer: esse Jesus aí não é o Jesus verdadeiro. É fato que o nosso Jesus morreu, mas o nosso Jesus ressuscitou. Devemos anunciar. Devemos também esperar por ele, porque se Cristo morreu e ressuscitou, está provado que aqueles que morreram com ele ressuscitarão para a vida eterna. É por isso que Paulo diz: ele se tornou as primícias dos que dormem, o primeiro que ressuscitou. É a garantia de que o crente vai ressuscitar. E não apenas o crente, mas todos os que morreram ou morrerem irão ressuscitar. Os crentes ressuscitarão para a vida eterna, e os descrentes ressuscitarão para a condenação eterna. Meu amado amigo, você já crê na mensagem das Escrituras? Que Jesus nasceu de uma virgem, morreu pelos seus pecados e está vivo? Se não, aceite Jesus. Creia. Quando você aceitar e crer, confesse. É necessário confessar a Jesus diante dos homens, senão você será negado diante do Pai. Aceite, creia e confesse. Diga: eu sou crente agora. E para você que já é crente, você pode dizer, como disse o grande irmão Jó: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Pandemia, mortes, sofrimento, desemprego, depressão, confinamento social, tudo isso abala a nossa fé. Mas há um fato que sobrepuja a tudo isso: o meu Redentor vive, Jesus vive, e um dia ele voltará para arrebatar a sua igreja, e depois voltará em glória para julgar esse mundo e para estabelecer o seu reino milenar. Creia nisso, descanse nessa palavra e viva pela fé. Pai de amor, eu te agradeço pelo nascimento virginal de Jesus, a sua morte pelos nossos pecados e a sua ressurreição ao terceiro dia.
Obrigado, ó Pai, porque está provado que Ele é homem, mas também é Deus. O Filho de Deus, o Deus feito homem, o Salvador do mundo, o nosso Salvador. Pai, que nós nos enchamos de esperança e de conforto, crendo, Senhor, que um dia estaremos com Ele lá no céu. Aos que não são crentes, ó Pai, eu oro que a Tua palavra fale aos corações e produza a vida eterna. Pai, é em nome de Jesus que eu oro e que eu peço. Amém. Tenham todos um bom sábado e uma Páscoa muito abençoada no nome de Jesus.